Mas vamos lá, pessoal, no finalzinho eu vou ler aqui os recados, a gente vai bater um papo, mas já está aqui comigo Caio Araújo para a gente comentar sobre a carteira, né? As top picks de fundos imobiliários para julho. Tivemos, como a gente já tem comentado aqui, um primeiro semestre desafiador, mas agora, quem sabe, virou aí esse semestre, a gente pode ser mais otimista com os ativos de risco aqui no Brasil. Mas, primeiramente, obrigada pela participação, Caio. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá, falar um pouquinho de FIIs. Bora lá, comecinho de mês, a gente sempre traz aqui as carteiras recomendadas. Falei aqui, né? A gente sabe aqui, a gente sempre comenta todo dia, a gente tem um giro diariamente aqui, sempre comentamos desse cenário bastante desafiador, né? E a gente sabe dessa questão monetária, fiscal, que foi, né, na verdade, vem trazendo mais preocupações recentemente e, claro, impactou os fundos imobiliários. Mas eu queria que você falasse um pouquinho quais são os impactos, o que você pode falar um pouquinho de junho, de repente fazer um resumo de como foi o primeiro semestre de 2024. Boa, vamos lá então. Diferentemente das ações, né, de bolsa como um todo, o início, o primeiro trimestre, principalmente dos fundos imobiliários, foi muito bom. A gente teve uma boa performance dos FIIs, isso fundamentado em maior liquidez da indústria, a continuidade da queda dos juros, né, que há essa migração de capital de renda fixa para renda variável, os fundos imobiliários pagando bons dividendos, né, bons rendimentos, atraíram bastante capital nesse período, porém, com essa política fiscal, vamos dizer assim, desajustada, né, especialmente no último trimestre, isso ficou mais esclarecido, tivemos aí alguns recuos dos fundos como um todo e, claro, do índice de fundos imobiliários, que é o IFIX. Então, isso ficou bem ilustrado em junho, no qual o IFIX caiu 1%. Parece que é pouco, né? Porque bolsa tem mais volatilidade mesmo, mas ainda assim praticamente zerou os ganhos do ano. Aí, se você pegar essa semana também, colocar na conta, né? Então, a gente teve, claro, um maior estresse da curva de juros, a NTNB de 35, de 29, pagando 6,4%, 6,5% ao ano. Isso é uma taxa difícil de competir quando a gente pensa em ativos de risco, especialmente ativos de risco locais. Então, é óbvio que os fundos imobiliários sentem um pouquinho e essa correção nas cotas foi bem ilustrada, especialmente nos fundos de tijolos, que também são mais sensíveis a esse tipo de movimento. Então, esse é um panorama geral aí, tentei pelo menos um resuminho aí do primeiro semestre. Claro, tem alguns pontos favoráveis, o operacional dos fundos, na nossa visão, continua muito bom. Você tem aí alguns setores com bom nível de ocupação, que os gestores, na minha visão, fizeram bons trabalhos de reciclagem de carteira, mas ainda assim o contexto macro ele é predominante, né? Então, a gente viu, especialmente nas últimas 2 semanas, um maior nível de aversão a risco para os mercados. E como é que os fundos imobiliários, esse segmento, começa o segundo semestre? Boa, para o segundo semestre a gente tem algumas perspectivas diferentes, né? Acho que eu gosto de citar o nosso relatório tradicional de virada de semestre, que chama Perspectiva com Gestores. A gente envia um questionário para praticamente todas as gestoras do mercado e recebe a devolutiva com as respostas com base na perspectiva dos gestores dos próximos 12 meses. Isso já está disponível ali na nossa página do assinante. Basicamente, a ideia é ter um grau de otimismo do mercado. Quando a gente pensa em mercado local, esse grau de otimismo que estava no campo do muito otimista no início do ano, na virada do ano, recuou para o território otimista. Então, ainda para os próximos 12 meses, a gente ainda tem uma confiança do mercado envolvendo os fundos imobiliários. Agora, é um grau de otimismo praticamente consideravelmente menor do que a gente tinha no início do ano, dado esse contexto macro um pouquinho mais desafiador, né? Mas no início do ano estava realmente todo mundo muito otimista, Exato. Inclusive lá nos Estados Unidos, com aquela perspectiva de 6 quedas nos juros, e aí o nosso cenário, claro, se deteriorou bastante, mas também externo também aconteceu, né? Exato. Inclusive a gente tem a parte do mercado externo também lá na pesquisa para o pessoal dar uma olhada. O que eu acho que tem um ponto também, todo esse contexto macro tem efeitos, né, no mercado local. Então, um ponto super significativo na minha visão é essa questão da liquidez. Enquanto os fundos conseguiam fazer ofertas, especialmente no final do ano passado e início desse ano, agora o cenário é um pouco diferente. Então, a capacidade de captação da indústria diminuiu.
E com menos liquidez, você tem menor margem para fazer alguns movimentos. E aí, é claro, a atratividade da classe muda um pouco. Por outro lado, o que a gente tem visto nas últimas semanas é uma correção no mercado como um todo. Então, nesse aspecto, você pode encontrar algumas oportunidades, especialmente no médio e longo prazo, né? Então, alguns fundos de tijolos, principalmente, aí caíram muito. É claro que a gente teve uma notícia essa semana que envolve um pouco mais de risco, um pouco mais, algo um pouco mais estrutural, mas ainda assim, pensando no fundo imobiliário, no valor dos imóveis e na capacidade de pagamento dos fundos, especialmente nos fundos de crédito, aí nessa questão, acho que podemos aproveitar algumas oportunidades nesse meio do caminho. Bacana, cara. E você falou no geral aí, queria que você comentasse um pouquinho, claro, você comentou ali um pouco de tijolo, crédito, mas entrasse um pouquinho mais no detalhe dessa questão do otimismo, né? Tá. Muito otimista ali no começo do ano, esse semestre o otimista, mas esse otimismo, ele acaba sendo o mesmo ali para os diferentes segmentos? Então, aí a gente tem uma distinção maior entre os setores também, tá? Acho que, primeiro, destacar o crédito, tanto, especialmente agora, mas o crédito, os fundos de crédito, os fundos de CRI, fundos de papel, eles tradicionalmente oferecem uma relação risco-retorno diferente dos fundos de tijolos. Você tem um risco, um nível de volatilidade menor, se comparado aos fundos de tijolos, dado a carteira desses fundos, né? Ela é composta basicamente por títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Por mais que seja um ativo listado, ele oferece uma relação risco-retorno diferente. E esses fundos têm uma capacidade de pagamento hoje um pouco maior do que a média do tijolo. Então, fundos de crédito permanecem como alternativas bem interessantes aí para o curto prazo, na nossa visão. Existe risco, é bom citar, acho que eles não estão imunes a essa questão fiscal, principalmente, mas ainda assim é uma relação risco-retorno que a gente gosta. Então, esse setor como principal. Na classe de tijolos, aí você tem uma distinção um pouquinho maior, porque você tem alguns segmentos com desempenho operacional ainda em recuperação e com alguma defasagem, como é o caso dos escritórios. Então, ali você vê um mix de opiniões dentro do mercado. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu acho que ali tem algumas oportunidades também, mas tem que ficar um pouquinho mais atento. Agora, para os setores de logística e shoppings, ali você consegue ter aí um panorama mais favorável em termos operacionais, e encontrar mais oportunidades pensando em longo prazo. A questão é que é importante calibrar, né? Nem tudo é favorável à compra. Então você tem que calibrar bem dentro da sua carteira. E por fim, um setor que acho que a gente está de fora hoje e que merece um pouco mais de atenção são os FIAGs, né? Os fundos do agronegócio, que ali, por mais que seja crédito, que eu citei a perspectiva favorável, é um crédito hoje um pouco mais arrojado, no qual o ponto do ciclo também, quando a gente pensa em geração de caixa das empresas, não está tão bom, né? Na verdade, está num ponto baixo do ciclo. Então, ficar um pouco atento a isso, porque existe um risco aí, especialmente no segundo semestre, que a gente nota que pode impactar ainda as cotas, tá? Então, esse é um panoramazinho de setor que a gente gosta de falar para hoje, assim, né?